A gente sai da Gabi, mas não sai do assunto. Vamos conversar sobre as eleições dos hermanos com o cientista político André Roman. Ele é CEO da Atlas Intel, o instituto de pesquisa que mais acertou no primeiro turno das eleições na Argentina. Então, pode trazer com maior precisão o que a gente tem no momento. Porque todo dia a gente está tratando aqui, Andrei, de uma situação disputadíssima, do voto a voto, da disputa na unha, com um cenário ainda muito de incerteza. A gente conversa com a campanha do Massa bastante, até porque tem brasileiros atuando lá. Eles demonstraram muito otimismo depois do último debate. Uma fonte até falou, olha, decisão aqui, a eleição foi definida, claro, né? Para eles, a favor do Massa depois desse debate. E você, hein, André? O que tem de informação em números para a gente? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Renata. Muito obrigado pelo convite. Do meu ponto de vista, é realmente uma eleição surpreendente, no sentido em que a gente espera que a eleição vai se decidir por uma margem relativamente estreita. Nas últimas pesquisas Atlas, antes da realização do segundo turno, já uma semana atrás, a gente via uma diferença de 4,2 pontos percentuais a favor do Javier Milei. Depois do debate, essa diferença nos nossos dados tende a se manter. A gente não pode mais publicar pesquisas por conta da proibição pela legislação argentina de divulgar estimativas nessa semana final, mas a gente não refletiu aí um impacto muito significativo do debate. Eu diria que é uma surpresa que essa margem é tão estreita pelo contexto de grande desaprovação em relação ao desempenho do atual presidente e do ministro de Economia. A gente olha uma gestão que sai com aproximadamente 80% de desaprovação. Em qualquer democracia grande no mundo, seria muito difícil você conseguir eleger o seu sucessor com a tamanha taxa de rejeição. Boa parte, então, dessa história vem sendo escrita pela desconstrução da figura do Javier Milei, muito a partir do seu próprio estilo de fazer política, um estilo extremamente agressivo, polêmico, com propostas bastante radicais. Se fosse um candidato um pouco mais moderado, eu acredito que a margem, que nesse caso é de apenas 4 pontos para o candidato de oposição, provavelmente seria um pouquinho maior. Andrei, quando a gente fala sobre pesquisas, pesquisas eleitorais, mas tão próximas ao momento em que o eleitor vai lá depositar o seu voto, geralmente é interessante a gente ir pegando a curva, porque isso mostra que um candidato está eventualmente ganhando tração e o outro não está mais conseguindo manter o mesmo fôlego. Essa diferença muito pequena, que foi aferida ali há cerca de uma semana, né, do segundo turno, ela mostrava que ia ser por pouco, para um lado ou para o outro, mas, ao que me parece, você me corrige se eu estiver errada, indicava que Sérgio Massa estava conseguindo manter esse movimento de ampliar a sua base de votos, a despeito dessa enorme rejeição. A pergunta que ficava vai dar tempo dele virar esse jogo? Com os últimos dados que você tem à disposição, havia ali indicação de algum movimento mais intenso de Milei no sentido de brecar essa melhora de Massa? De fato, na nossa última pesquisa, em comparação com a pesquisa anterior, o principal destaque era para a estabilidade das estimativas. De fato, o Milei tinha subido em 0,1 pontos percentuais, de 52% para 52,1%, e, ao mesmo tempo, o Massa tinha caído apenas 0,1%, refletindo esse aumento da intenção de voto muito pequena dentro da margem de erro para o Javier Milei. Então, a gente não viu, desde o primeiro turno, uma tendência clara de fortalecimento de qualquer um dos dois candidatos. A gente esperava que isso poderia acontecer depois do debate. Foi um debate muito antecipado na Argentina, foi um debate que, sem a menor dúvida, o Sérgio Massa ganhou de forma bem categórica. Agora, mesmo depois do debate, também a gente não identificou uma diminuição dessa diferença. Algo relativamente surpreendente, pensando quanto esse debate era considerado crucial, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa um pouco na dinâmica daquele debate, o Milei ficou tão defensivo, tão acuado,
que a principal maneira dele perder candidatos que tinha sido analisada antes, de assustar os eleitores mais moderados, da centro-direita, aqueles eleitores que votaram na Patrícia Bullrich com a Schiaretti, mas tinham uma resistência em termos de aderir à figura do Javier Milei. Pois bem, assim, um candidato que não foi nada agressivo no debate, de fato, ele acabou negando que algumas das alegações, algumas das propostas que o seu oponente estava o acusando de haver proposto. Nesse contexto, ele simplesmente perdeu o debate, mas sem aquela estigma que antes tinha sido associada a ele, sem parecer autoritário, sem criar assim, um contexto de muito medo pelo que seria assim, uma postura autoritária, de ameaça à democracia, de ameaça aos direitos humanos. Isso tudo o debate não revelou de forma tão nítida. Então, o que eu diria aqui pela frente pode ser um fator determinante, talvez isso não seja refletido diretamente na nossa pesquisa e nas pesquisas em geral, a organização territorial das máquinas partidárias dos dois lados. A gente sabe que a Argentina tem um movimento peronista enraizado por décadas. Esse movimento é responsável por distribuição de diversos tipos de favores de natureza patrimonialista, algo bem destacado pela literatura acadêmica ao longo do tempo. Então, existe aí uma máquina muito forte do lado do peronismo que poderá impactar talvez um pouco no resultado dessa eleição. E do outro lado, a gente tem um movimento político recém-criado. Inclusive, essa semana surgiram rumores de que o Milei e a campanha dele não teria conseguido imprimir todos os votos impressos que seriam necessários a serem distribuídos no país. A Argentina tem um sistema bem diferente de votação em comparação com o Brasil. Não tem voto eletrônico, tem um voto impresso. Isso faz com que cada agrupamento político precise, de fato, imprimir todas essas boletas e, bom, se não imprimir, então não vai ter como submeter na hora da votação a opção que os simpatizantes do Javier Milei querem fazer. Então, essa organização muito boa do peronismo, de um lado, e a desorganização da oposição, liderada pelo Milei, seu movimento, a Libertad Avança, talvez possa impactar um pouco para explicar a eventual diferença entre o resultado da eleição e as pesquisas, algo que eu espero que não vai acontecer, porque, evidentemente, a gente sempre espera aqui no Atlas que a nossa pesquisa chegará bastante próximo do resultado final. Perfeito. Então, o cenário que o Andrei Roman, que é CEO da Atlas Intel, está traçando para a gente é de muita expectativa, de muita emoção. Quem viver, verá, não é, Andrei? Vamos aguardar. Nós, jornalistas curiosíssimos aqui, eu vou estar trabalhando, então vamos ver, né? No domingo a gente vai saber se, de fato, as expectativas se concretizaram. Obrigada pela sua entrevista. Conversamos com o cientista político Andrei Roman, CEO do Instituto Atlas Intel. O que mais acertou no primeiro turno das eleições argentinas. Muito obrigada. Muito obrigado.